Billie Eilish se tornou uma febre musical com o lançamento de seu álbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Sua personalidade musical também construiu seu legado como uma das artistas revolucionárias da nova geração. Seus vocais que causam arrepios, misturando com sua produção pop indie dançante, cativou ouvintes no mundo e colocou Billie como o nome mais marcante de 2019. Ela arrasou no Grammy de 2020, levando para casa 6 gramofones. O de Artista Revelação, Álbum do Ano, Música do Ano com o single Bad Guy, Gravação do Ano também com Bad Guy, Best Pop Vocal Album e Melhor Performance Solo também com o single Bad Guy. Nesse especial sobre ela, vamos analisar o seu efeito contra a cultura. E por que alguém com uma personalidade tão diferente alcançou locais tão grandes numa indústria que valoriza pouco artistas como Billie. E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje a gente vai debutar oficialmente a Billie Eilish aqui no canal. E para debutar eu pensei assim, bom, eu não vou fazer logo um review de cara do álbum dela, né? Vamos começar devagar isso daí conhecendo um pouco sobre por que ela se tornou um fenômeno dentro de uma indústria como a indústria do pop, né? Que assim, tem determinados padrões a ser seguidos e a Billie não segue esses padrões e conseguiu se consagrar. Então hoje a gente vai refletir tudo isso, vamos falar sim um pouquinho sobre o álbum dela, mas vamos focar mais nesse impacto e fenômeno que ela virou. Mas antes, se você não é inscrito aqui no canal, já quero te convidar para você poder se inscrever, vem fazer parte da comunidade, que aqui eu falo de música pop, de outros assuntos relacionados e vai ser muito bom ter você aqui com a gente. Bom, pra gente poder começar a falar do reflexo da Billie, eu acho importante a gente voltar no tempo, mas não voltar no tempo 10 anos atrás, voltar 20 anos atrás. Porque 20 anos atrás a gente percebe como já é uma revolução que meio que aconteceu antes e agora ela se repete exatamente por uma saturação de um determinado formato de artista. O que fez a Billie dar certo foi exatamente a quebra do estereótipo que era saturado artisticamente. Quando a gente faz uma volta no tempo, gente, nós voltamos lá no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, a gente tem bem explícito como certos tipos de artistas tinham formatos meio que óbvios. Artistas como Britney Spears, Christina Aguilera, Beyoncé, Kelly Clarkson, entre outras, né, ditavam as tendências mais fortes da indústria através de suas músicas super chicletes, inclusive feitas muito sob medida. Porém, ao mesmo tempo que a gente tinha esses artistas, a gente também tinha em contrapartida, né, uma Pink da vida que trazia um pouco de rebelião, mas ainda assim muito confortável, gente, dentro do que o formato daquele início de década buscava, né? Quando a gente volta no tempo, mais especificadamente no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, a gente percebe claramente que havia um certo tipo de formato de artista que predominava naquela época. Por mais lógico que ainda tivessem os artistas que possuíam algumas coisas a mais nos seus repertórios ou também nas suas personalidades, mas havia um tipo de, como eu vou dizer, costura que juntava todos dentro ali da mesma bolha do mainstream. Por isso que eu falo, gente, quando a Pink começou a carreira dela, você claramente percebe que o primeiro disco não representa nada do que ela é como artista, porque ela tinha uma personalidade um pouco mais rebelde, porém, musicalmente ela não se expressava totalmente dentro da rebeldia que o body language dela como artista expressava. Você percebe que isso foi uma coisa que foi acontecer só do segundo disco pra frente, onde ela teve um pouco mais de liberdade criativa para expor essa personalidade dela que se tornou meio que a Pink que a gente conhece hoje. E é muito louco isso, gente, porque isso se torna apenas aquelas artistas visuais. O artista meio que não era muito mais do que aquilo. O público não se importava com vulnerabilidade, com quem ele era. Eles se importavam exatamente com o que ele vendia. É por isso que eu falo que no começo dos anos 2000, inclusive eu falei isso lá naquele vídeo com o Bruno de Maio, a gente tinha uma espécie de produção em série de artistas. Porque tudo dava tão certo por ser uma tendência, né, que eles foram lançando um novo atrás do outro para criar cada vez mais novas fanbases e novos artistas e conseguirem vender mais e mais.
Porém, chega um ponto em que isso não se sustenta por mais tanto tempo. É necessário uma reinvenção. E foi aí que a gente começa a perceber um pouco, né, também do início da indústria da vulnerabilidade dos anos 2000. A indústria da vulnerabilidade parecia inclusive ter pouca voz, né? A gente percebe isso pelos sucessos emplacados entre 99 e 2001. Basicamente circulavam aquela obra genérica e clássica que os anos 2000 tinham. É claro, havia ali os divisores de água, né, gente? A gente pega, por exemplo, a revolução de Christina Aguilera com o disco Stripped, a própria Pink quando lançou o segundo álbum de estúdio Misunderstood em 2001. Essa ideia de vulnerabilidade ganhou mais espaço entre esses artistas e o público também acabou abraçando. E é bem notório isso, gente, porque vocês percebem que chega, como eu disse, chega um ponto que você precisa se reinventar. E quando você começa a falar do que você é, isso se torna uma reinvenção quando você nunca foi você. Mas é bem notável que a maior explosão da indústria da vulnerabilidade foi a Avril Lavigne. Tudo que a Avril Lavigne trouxe como artista naquele movimento contra a cultura do pop mainstream óbvio, fez exatamente o que ela se tornou como artista hoje, né? Que ela conseguiu ter o espaço dela, teve o álbum mais vendido do ano que foi lançado, o disco Let Go dela, exatamente por todas essas formas que ela conversou com o público sobre quem ela era de verdade já desde o começo, se mostrando, ó, eu sou real, eu não sou um formato da indústria. Foi muito importante, gente, a Avril aparecer naquela época e dizer tudo isso sobre sua própria vulnerabilidade. Na idade que ela tinha naquela época, parecia impossível existir pessoas que sentissem tudo aquilo ali que foi falado na música. E aquilo gerou um efeito representativo nas outras pessoas e também nos outros artistas mainstream da cultura, que, assim, começaram a perceber que você mostrar força, você cortar somente aquela visibilidade da superficialidade, era um ponto positivo para você conseguir se manter forte e conseguir fazer com que as pessoas criassem mais vínculo ainda com você artisticamente. Mas eu pergunto para vocês agora, né? Ou melhor, vocês vão perguntar para mim. O que Billie Eilish tem a ver com toda essa história que eu contei aqui, né? Sobre o começo dos anos 2000 e esses efeitos? Bom, eu vou dizer para vocês agora com toda certeza, tudo a ver, porque exatamente o que aconteceu nos anos 2000 se repetiu 20 anos depois com o surgimento de Billie Eilish. Quando a gente faz esse review, gente, dos anos 2000 e a gente compara isso ao que a Billie Eilish é como artista, claramente a gente tem um exemplo clássico do que aconteceu lá nos anos 2000. Quando a gente analisa as tabelas musicais da época, né, de quem, por exemplo, estava em primeiro lugar na Hot 100, a gente vai perceber que a predominância de um gênero, a predominância de um estilo de artista, a predominância de uma personalidade era foco nesses últimos anos do final da década, né? A gente percebe que no começo de cada década meio que tem uma revolução de artistas com pessoas trazendo coisas diferentes. Só que quando chega no final da década já não é mais a mesma coisa. E a Billie, quando apareceu, a gente estava vivendo aquele momento da hipersaturação do hip hop, do trap, do pop e da música eletrônica. Quando a gente vai conhecer um pouco da carreira de Billie e onde ela começou a aparecer, a gente chega, por exemplo, na música Ocean Eyes dela. A gente nota que o estilo ainda conseguiu se encaixar dentro da caixa do pop que pedia, né? As batidas, a voz e produção funcionavam entre a tendência da época. Mas é bem óbvio, gente, que entrar na tendência muitas vezes não permite que você se torne alguém excepcional ali dentro. Ela apenas te ajuda a ser vista. Então, após isso, é necessário você construir uma personalidade de verdade para você ser reconhecido por isso, e não somente por ser aquela pessoa que tem a música farofinha no meio ali onde toca as outras também farofa. Por isso que muitos artistas, gente, quando surgem, quando eles começam as suas carreiras, eles não conseguem passar de um segundo ou terceiro álbum, eles não criam uma consistência de personalidade. A Billie, quando ela estava gravando o primeiro álbum dela, né, claramente a gente vê que ela buscou ir mais profundamente em se conhecer como pessoa e encontrar pontos novos para ser explorado, para ela conseguir ter mais visibilidade e não ser mais uma em 1 milhão, entende? Ela queria ser a uma do 1 milhão. Então esse foi o ponto que Billie decidiu que, bom,
Eu tenho que ser diferente e ser mais. Quando a Billie resolveu oficialmente começar a trabalhar no novo álbum dela, ela decidiu que ela precisava criar um novo ambiente para as pessoas entrarem dentro do universo musical dela. É bem claro que quando ela começou a produzir o álbum, vocês percebem que ela optou por questões estéticas musicais que, ainda assim que fossem populares, né, como o dance, né, o indie, o R&B, ela buscou fazer coisas inovativas com a sua voz, com suas letras. Tudo isso, gente, vai construindo uma personalidade artística forte que, mais do que somente o estilo visual dela, né, também marca as pessoas. Ela não marcou somente por ela ter o estilo físico daquele jeito que ela é, mas ela marcou também por ela conseguir passar aquilo também pela sua música. E as pessoas vão marcando aquilo, gente. Pessoas de grandes personalidades, elas são lembradas. Como eu disse aí, ela resolveu criar um universo novo, onde tudo já parecia ter sido explorado, e ela conseguiu. Por mais que exista, como eu disse aí, uma similaridade entre o som que ela lançou, né, que é fácil de absorver, o estilo pessoal dela se destaca. Ela conta histórias de uma maneira única. Esse sim foi a cartada de mestre da Billie para ela se tornar a Billie, né? Os vocais se tornaram sussurros hipnotizantes, cantados em uma forma mais baixa. Nada de high notes ou firulas vocais que a gente vê claramente vindo aí de artistas como Ariana Grande, entre outras do mainstream atualmente. Mas sim, ela buscou minimalismo, onde se tornou uma questão original dela. Essa reinventada que ela deu, gente, quebrou o padrão da fórmula óbvia do pop e fez com que as pessoas que curtem pop encontrassem uma coisa nova onde elas ainda se sentem confortáveis. E toda essa questão do minimalismo, etc e tal, que eu citei como um ponto original de Billie, virou meio que uma tendência, assim, que você vê que outros artistas que começaram a surgir nesses últimos tempos também começaram a buscar essas características que ela trouxe na música dela para ficar mais óbvio. Então, você vê que os sussurros começaram a aparecer mais, novas fórmulas de produzir a música sem ficar dentro daquele quadrado do óbvio, né? Também começaram a aparecer. Então, a Billie foi uma revolução exatamente por causa que ela quebrou um padrão onde tudo já era esperado, né? E quando você cria expectativa nas pessoas, aquilo também se torna uma memória afetiva, né? As pessoas criam um afeto por aquilo ali que aconteceu, pelaquela expectativa que ela teve, e ela foi sanada daquela expectativa. Além disso, gente, suas letras são compreensíveis e fácil de se relacionar. Essa conexão e consistência fortifica ainda mais o impacto dela como artista. E assim, pra gente poder concluir, tudo isso que eu citei aqui, gente, só prova que a Billie, ela pode ter dois caminhos a seguir. Ou ela vai continuar se tornando um fenômeno cada vez mais, quando ela lançar um segundo álbum de estúdio, ou talvez ela vai ficar apenas marcada pelo primeiro álbum. Isso a gente não sabe. O que a gente sabe foi que ela foi uma revolução na indústria nesse último ano, e a revolução que ela fez foi extremamente necessária, e assim, a gente vai ver ainda isso sendo refletido por muito tempo por causa do efeito apenas dela, tá bom? O que você acha da Billie Eilish? Você gosta dela? Você gosta do disco dela? Comenta aqui qual a sua relação com Billie Eilish. Completa também coisas que às vezes eu possa ter esquecido de falar aqui nesse vídeo que vocês acham relevante. É sempre importante vocês estarem comentando aqui para eu poder também ver como vocês se relacionam aos artistas e a gente também poder criar mais vínculo, tá bom? Ó, um beijo gigantesco para vocês e até o próximo vídeo nosso aí.